Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema importante que, infelizmente, afeta muita gente: o câncer. Quem já recebeu esse diagnóstico ou convive com familiares que têm a doença, sabe o quanto ela pode interferir na qualidade de vida, bem-estar e saúde mental do paciente e de quem está em sua volta. E se, além de tudo, o acesso ao tratamento for restrito, esse problema pode tomar proporções exponenciais. O Ministério da Saúde estima que em 2024 sejam diagnosticados um total de 704 mil casos de câncer no Brasil. De acordo com o Observatório do Câncer, a doença é a primeira causa de morte em 606 municípios brasileiros. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, era a primeira ou a segunda principal causa de morte antes dos 70 anos em 112 países. E esse número só tem crescido. Por isso, aprimorar o diagnóstico e as formas de tratamento da doença se tornou um desafio mundial urgente. Até porque esses tratamentos geram custos muito elevados para os países. De acordo com um estudo publicado do JAMA Oncology, o custo total do câncer para a economia global deve superar os 25 bilhões de dólares entre 2020 e 2050. E quando falamos sobre Brasil, a gente sabe, que infelizmente é baixo o percentual de brasileiros que têm plano de saúde ou que podem pagar por um atendimento particular. Pensando nisso, muitas associações trabalham para aumentar o acesso da população ao diagnóstico e ao tratamento da doença. E é o caso da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALI. E hoje eu vou conversar com o Fábio Fedozzi, diretor executivo da entidade. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. É um grande prazer te receber aqui. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder participar aqui do Oxigenando. Legal. Fábio, eu queria começar falando um pouco do seu histórico. Você tem um longo histórico aí de participação e liderança em entidades aí como associações, conselhos, comitês, movimentos nacionais e internacionais, tudo voltado para a saúde coletiva e tratamento de diferentes tipos de câncer, saúde pública. Você pode contar um pouquinho mais sobre essa sua trajetória? Claro, acho que é importante falar um pouco sobre o momento da fundação da ABRALI. A ABRALI já tem 22 anos, ela foi fundada pela Merula Stigl e um grupo de pacientes em 2002. E lá no começo, a ideia era muito mais fazer um trabalho de orientação para o paciente, empoderar o paciente com informações para que ele possa ter a melhor jornada, o acesso ao seu tratamento e também aos seus direitos. Ao longo dos anos, a Merula percebeu essa importância do trabalho em rede, junto com outras organizações, sempre com o objetivo de fortalecer a causa. Haja vista que os propósitos eram os mesmos, por que não trabalhar junto? Veja que no terceiro setor não existe competidores, não existe concorrência. Então, todo mundo está ali por uma causa social e por que não trabalhar em conjunto? Existem alguns espaços de participação social público, que é o Conselho Nacional da Saúde, o próprio COSAúde, que é um comitê dentro do sistema suplementar da ANS, que permite o acesso de associações de paciente para a participação das audiências, para a participação. Eles não são comitês e comissões deliberativas, mas elas são direcionadoras para as políticas públicas. Então, a Merula também, na ocasião, identificou essas oportunidades e percebeu a importância da ABRALI também poder participar desses espaços. Então, a gente começou a influir também em políticas públicas. Lá em 2007, mais ou menos, a Merula, com as suas participações internacionais, ela percebeu que existia uma possibilidade de também juntar uma rede para associações, e aí transcendendo a questão da oncohematologia, de associações que davam apoio para pacientes de doenças crônicas. E também com esse objetivo de melhorar a informação, de trocar experiências e tudo mais.
Então a gente fundou uma rede que se chama Rede Alianza Latina. Hoje a Alianza Latina tem aproximadamente 120 organizações de toda a América Latina, são 21 países, associações de 21 países que participam dessa rede, e o objetivo é capacitar, trocar experiências com todos esses players. E ainda falando sobre a importância do trabalho em rede, em 2014 a gente criou o movimento Todos Juntos contra o Câncer. E esse movimento hoje, depois de 10 anos, já congrega aproximadamente 300 organizações que têm o foco na melhoria da atenção oncológica no Brasil. E esse especificamente já não tem o propósito e o objetivo de capacitação da rede, mas sim de uma centralização, de centralizar uma agenda para políticas públicas, para a melhoria da atenção oncológica no Brasil. E todas essas organizações acabam atuando aí de uma forma centralizada, organizada, coordenada, com GTs, cada um dentro das suas especialidades, para poder direcionar, então, as políticas públicas de melhoria para o paciente com câncer. Muito bacana. Que histórico aí. E a Abrali, ela foi fundada em 2002, né? Você está na entidade desde 2005. O que motivou a sua criação e como que a entidade atua hoje? Primeiro eu vou falar um pouco da fundação, tá? O que motivou a fundação. Eu falei algumas vezes aqui o nome da Merula, não sei se todos conhecem, mas a Merula, ela morreu em 2022 e ela foi uma paciente de talassemia mágica. Talassemia é uma anemia hereditária em que a pessoa não produz glóbulos vermelhos saudáveis e, com isso, ela tem necessidade de fazer transfusão de sangue constante. Lá nos anos 60, quando ela nasceu, a perspectiva de vida de um paciente com talassemia era de 5 anos, de 10 anos. E logo que ela nasceu e foi diagnosticada, o médico disse para os pais dela, falou assim, olha, não se apega muito porque ela não vai passar dos 5 anos. Então a Merula ela sempre viveu os próximos 5 anos. Porém, ela vinha de uma família abastada, que tinha possibilidades de poder fazer o melhor tratamento, inclusive no mundo. Quando ela era criança, ela é de descendência grega, os pais dela são gregos. Ela foi morar na Grécia, porque ali o tratamento era mais avançado, e ela seguiu algum tempo ali fazendo o seu tratamento. E ao longo da sua história, ela sempre muito motivada a viver cada vez mais e romper todas as barreiras, né, e desmentir aquilo que o médico tinha falado, ela queria fazer com que o tratamento que ela tinha, que era um tratamento de exceção, fosse o tratamento padrão para a talassemia aqui no Brasil. Então a Merula ela participou da evolução do tratamento hematológico para a talassemia aqui no Brasil, sempre trazendo as inovações ali do exterior, conversando com os médicos, enfim. Em 2000, ela assumiu a presidência da Abrasta, tá? A Abrasta é a Associação Brasileira de Talassemia, que a gente trabalha juntos ali no mesmo espaço, a mesma estrutura física, a mesma equipe, com a Abrali e com a Abrasta. Quando ela, então, assumiu, a primeira coisa que ela foi atrás foi da lista dos pacientes. Então, olha, quem são os pacientes aqui no Brasil e tudo mais. E aí ela foi no Ministério da Saúde. Na ocasião, o ministro da Saúde era o José Serra, e aí, então, ela começou uma relação ali com o Ministério da Saúde, pedindo essa relação de pacientes, para poder convocar todos os pacientes, para fazer uma conferência, para juntar médicos e pacientes para discutir como que estava, mapear como que estava o tratamento de talassemia no Brasil. Isso fez com que ela tivesse uma boa relação, então, com o ministro José Serra, e ele viu nela um potencial transformador para o acesso, né, dos pacientes e disse, Peru, como você está lidando diretamente com a hematologia, né, e com os médicos hematologistas, por que você não atua também, não ajuda também os pacientes de linfoma e leucemia, que é uma doença grave, muitos pacientes morrem, e acho que você pode ajudar muito com isso. E a Merula, sempre muito audaciosa, disse, bom, se a gente tem hoje 700, 600 pacientes de talassemia no Brasil, quantos são de linfoma e leucemia? E na ocasião ali eram 30 mil, 40 mil pacientes. Ela disse, bom, mais gente para poder ajudar. Isso vai de encontro com a minha vocação de querer ajudar as pessoas. E aí, então, em 2002, ela fundou
a Abrali com um grupo de pacientes, ela já tinha um relacionamento com os médicos hematologistas, pediu para esses médicos convocar os pacientes que eram mais ativistas, né, que pudessem então colaborar na fundação e na organização dessa associação, e foi fundada então a Abrali. Pois bem, em 2005 eu cheguei lá com uma missão de implementar uma gestão financeira. A minha formação em administração, eu tenho especialização em finanças, e esse então era o desafio. A organização estava crescendo, na ocasião era pouco menos de 20 funcionários, mas tinha a Merula uma perspectiva de fazer com que a Abrali crescesse. E esse foi o meu desafio ali em 2005. E passados então quase 20 anos, o ano que vem eu completo 20 anos aqui de Abrali e Abrasta, e ao longo desse tempo eu fui assumindo novas responsabilidades e hoje cheguei à posição de diretor executivo ali da organização. Eu tenho uma história de vida também muito próxima com a oncologia. A minha família, ela tem um histórico assim de diagnósticos de câncer. Então, o meu avô teve câncer de próstata, a minha avó teve um câncer de intestino, teve um câncer de pele também. A minha mãe teve um câncer de mama super agressivo, isso em 2004, antes de eu entrar na Abrali. Na verdade, quando eu entrei na Abrali, ela estava num processo ali de tratamento e ela tinha pouquíssimas chances de sobreviver. Foi um câncer diagnosticado tardiamente, bastante agressivo, ela teve que fazer mastectomia radical, porém, hoje ela está aqui, viva, para contar a história, com uma vida totalmente transformada para melhor, né? Então, os desafios que são impostos na nossa vida acabam nos fortalecendo, né? E trazendo uma nova perspectiva e um olhar ali para a realidade. E eu sempre muito envolvido ali com essa causa, e isso acabou me motivando também a continuar, a poder ajudar cada vez mais e mais pessoas. Hoje, a Abrali tem 70 colaboradores, a gente cresceu muito. Nossa, bastante. Desde de 2005 até hoje, e tem uma expectativa de crescer ainda mais, porque a gente atende hoje, só para você ter uma ideia, Edu, aproximadamente 6 mil, 7 mil pacientes diretamente por ano. Caramba. Tá? De câncer hematológico. Estou falando de linfoma, leucemia, mieloma múltiplo e alguns outros tipos de câncer de sangue que não são tão conhecidos. Mas a gente tem por ano aproximadamente 50 mil novos casos. Meu Deus. Né? Então tem aí um espaço enorme ainda para a gente poder fazer esse apoio aí direto com os pacientes de câncer no sangue. E no caso da Abrasta, a gente já tem um tratamento bem estruturado, bem estabilizado. Todos os tratamentos hoje disponíveis no Brasil estão incorporados no SUS, então as pessoas têm ali o seu acesso ao tratamento. Mas surgiu no ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, uma nova terapia, um novo medicamento, uma nova tecnologia que permite com que o paciente faça menos transfusões de sangue ao longo do tempo, né? Então espace ainda mais. E o excesso de transfusão de sangue traz uma série de efeitos colaterais. Então, menos transfusão de sangue, melhor para a qualidade de vida do paciente. Então, essa é a nossa próxima batalha, no caso aqui da Abrasta, tá? Fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tratamento. Nada como ter uma inspiração, né? Um propósito maior dentro da sua missão e conseguir alinhar com o seu trabalho é maravilhoso. Então, parabéns nesse sentido, né? Obviamente, o motivo não é dos melhores, mas de qualquer jeito te deu propósito, né? Te dá uma coisa adicional. Muito legal. Sem sombra de dúvida. Eu entendo bem porque eu perdi minha mulher por câncer de mama, infelizmente, mas eu sei que é um tema difícil, né? É um tema duro. A Abrali não é exatamente de mama, né? Mas está no tema do câncer, que é uma doença que cresce no mundo, né? No Brasil e no mundo de maneira exponencial. Sim. E aí, falando um pouco de missão, de propósito, eu sei que uma das missões aí da Abrali, né, como associação, é levar informação também, né, para a população, principalmente isso que você comentou agora, a respeito de novos tratamentos aí contra o câncer, né? Você escreveu um artigo, Fábio, sobre o CAR T-cell, né, o CAR T-cell, que é um tipo de terapia celular individualizada que você definiu como um sinônimo de esperança e possibilidade até de cura. Queria saber um pouco mais, se você contasse assim, como que ela funciona, esse tipo de tratamento já tem disponibilidade no SUS? Como que é? O CAR T-cell, a terapia
gênica, né, genética, é o que tem de mais moderno hoje no tratamento do câncer. Basicamente, tá? Explicando de uma forma mais para leigo, é retirado células do seu corpo, células K, né, que são as células que fazem o combate às células cancerígenas. Células K não, células T, K é outra. Você vai lá e trabalha essas células para que elas fiquem fortalecidas. Eu faço sempre uma brincadeira, falo assim, manda ela lá na academia, manda fazer 20 flexões, dá whey protein, creatina, deixa ela bombadona mesmo, e infunde de volta no paciente, e essas células entram de novo no organismo e faz aquilo que o BOP faz, sabe? Fala, ninguém vai subir. E elas vão lá e acabam com as células cancerígenas. Então, basicamente, de uma forma mais ilustrativa, é assim que funciona. É uma esperança, hoje, para o tratamento oncológico. Aqui no Brasil já está disponível para linfoma, para leucemia e para mieloma múltiplo. Já tem estudos sendo feitos para a utilização do CAR-T para tumores sólidos também. Então, eu vejo sim como uma esperança para a cura do câncer. Então, um tratamento que sim tem efeitos colaterais como todos, mas menos agressivo do que, por exemplo, um transplante de medula óssea ou como as próprias quimioterapias que a gente tem hoje. Existem casos de sucesso já de pessoas que utilizaram a terapia, mas ainda um grande desafio para o acesso, porque ainda é uma terapia muito cara para o paciente. Ela está disponível no sistema suplementar, não tão disponível como deveria, porque a ANS soltou uma nota técnica dizendo que essa terapia é um procedimento e não um medicamento, e na política de acesso, uma terapia oncológica ambulatorial, um remédio, ele é incorporado automaticamente no sistema suplementar de saúde, tá? Então, com essa nota técnica, houve aí algumas barreiras com relação ao acesso. Mas a USP de Ribeirão Preto também tem feito um trabalho com relação a essa nova terapia, e alguns pacientes já estão sendo beneficiados pelo sistema público de saúde com essa terapia. Ainda não está acessível para todos, só para quem está entrando ali na pesquisa clínica, mas a ideia é que em breve isso possa ser expandido e que a gente possa ter o acesso para todos os pacientes que assim necessitarem, tá? Não é uma bala de prata, tá, Edu? Claro. Até porque não deve ser todo paciente que pode, né? Que é apto a ter essa terapia, né? Exato, tá. Exato. Cada caso é um caso, eu conheço. E mudando um pouquinho sua marcha aqui, qual que é a importância do trabalho em rede e do incentivo à participação popular para a melhoria das políticas públicas de saúde aí no Brasil? A gente falou bastante, né, sobre política pública, eu acho que é um assunto central para quem trabalha em associações, principalmente voltadas para a saúde, né? Queria entender um pouco mais. Cara, a pressão popular é o que gera as mudanças. Os tomadores de decisão estão de olho no que a população pensa, no que a população pede. Afinal de contas, eles são representantes da vontade do povo, né? Quando a gente consegue trabalhar em rede e reunir outras organizações que têm o mesmo propósito, a gente acaba potencializando isso. A gente consegue ter maior evidência do nosso trabalho, a gente consegue fazer mais barulho. Hoje, com as redes sociais, então, a gente cria ali uma hashtag e vai para o top trend, né? Isso daí acaba sendo um indicador de vontade popular, né? Então, acho que todas as áreas, todos os setores que conseguem trabalhar em rede de uma forma coordenada, acaba tendo uma vantagem com relação a definições de políticas públicas. Então, eu vejo de suma importância esse trabalho. Não é à toa que a gente criou e lidera aqui o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que é, sem sombra de dúvida, aqui uma potência na melhoria da atenção oncológica no Brasil por meio de participação social, né? Além das organizações que fazem parte da rede, existem milhares de outras pessoas físicas que são ativistas, que acabam seguindo a gente, que também colaboram na publicação de conteúdo, que quando a gente faz algum tipo de manifestação, abaixo-assinado, enfim, acabam participando. Então, a participação popular ela é essencial
para a mudança do status quo, para a gente poder realmente ter as melhoras aí nas políticas públicas e, no nosso caso, focado aí a doenças do sangue e oncologia. Legal. Você, a Abrale e o movimento Todos Juntos contra o Câncer, tem participado de diálogos sobre os obstáculos para ampliar as terapias celulares no Brasil. Você mesmo aí falou de alguns exemplos, né? Aqui eu estou falando mais de falta de acesso, um acesso regulado, que tenha foco na geração de valor e que vise beneficiar mais pacientes. Você pode falar um pouco de como você encara esses desafios, como que eles vêm se desdobrando ao longo dos anos? Eu acho que não só na terapia celular, mas eu acho que todas as novas terapias, elas sempre chegam a um preço mais elevado. Tá? Isso daí é natural, não só na saúde, mas em qualquer segmento. Qual que é o segredo de mercado, né, para você conseguir reduzir o preço e aumentar o acesso? Exatamente a popularização, o aumento do consumo. Então, a partir do momento que você consegue, seja por meio de pesquisas clínicas, seja por meio de iniciativa privada, seja por meio de iniciativa pública, popularizar esse acesso a novas tecnologias, a coisa entra num ciclo virtuoso que, consequentemente, você vai conseguindo dar mais acesso. Recentemente, a gente teve também a aprovação de uma lei sobre a pesquisa clínica. E essa lei, ela vem com o objetivo de fomentar a pesquisa clínica no Brasil. A pesquisa clínica também é uma forma de acesso, né? Você veja que um paciente que é inscrito para uma pesquisa clínica, ele tem todo o suporte, todo o subsídio ali para participar daquele experimento, que não é tão experimento, porque daí a gente fala de fase 3, né? A coisa já foi muito bem testada até que isso seja aplicado em humanos, né? E ele acaba tendo o benefício e todos os pacientes que vão vir depois daquilo, né, com os resultados dos estudos, acabam sendo beneficiados também. Então, abertura de mercado, né, para que tenha mais concorrentes diante de uma terapia, isso daí melhora, sim, o preço e, consequentemente, o acesso. Investimento em pesquisas clínicas, investimento em pesquisas públicas, né, FAPESP, CNPq, universidades, hospitais, escolas, enfim, para desenvolvimento no ambiente público de novas tecnologias. Eu vejo que isso é o caminho aí para a gente poder ter a maior popularização aí do acesso a novas tecnologias. Eu não tinha pensado no trial, né, nos clinical trials aí, né, nas pesquisas clínicas, mas realmente você tem razão. Eles são fonte nobre aí de acesso a tratamentos inovadores, tratamentos ainda não, né, massificados que podem dar certo, né? Então, bem bacana. Assim, eu tenho escutado muito, né, não existe uma resposta aí padrão para isso, mas certamente um dos maiores problemas de saúde no Brasil a gente fala que está entre desigualdade de acesso, a informação que não chega, né, prevenção, até diagnóstico e tratamento das doenças. A gente sabe que tem muita gente com muita doença no Brasil que nem foi diagnosticada ainda, né? Um caso típico aqui é diabetes, né? Nem falando exatamente de câncer, mas sem dúvida vale bastante aqui para o câncer também. Você consegue enxergar um caminho para reduzir essa diferença nos casos de câncer especificamente? Existe na sua visão? Cara, sempre existe um caminho. Veja, o que todo mundo fala, né? O Brasil é um país continental, de grandes dimensões, e isso acaba dificultando algumas questões de informação e de acesso, enfim. No caso da oncologia, a gente tem uma grande concentração de tratamento em São Paulo, tá? Na região sudeste, mas principalmente em São Paulo, né? Onde existem os principais hospitais públicos e privados para o tratamento oncológico. Você ser diagnosticado no norte ou no nordeste, a sua chance de cura ela é bem menor do que se você for diagnosticado em São Paulo. Olha só. Eu vou dar o exemplo da minha mãe, tá? A minha mãe, ela foi tratada no sistema público de saúde, pelo SUS. Ela não tinha e não tem plano de saúde, mas ela teve a sorte, primeiro, de morar em São Paulo, e a segunda sorte foi que ela foi direcionada no momento do diagnóstico para tratar no AC Camargo, que é um baita de um hospital, né, com os melhores profissionais, a melhor tecnologia, a melhor infraestrutura para o tratamento oncológico e que atende o SUS.
Ainda hoje, tá? Na ocasião, o percentual era ainda maior. Depois esse percentual diminuiu, mas ele ainda atende o SUS. Então essa já é uma grande diferença. A gente conseguir levar aquilo que tem hoje aqui em São Paulo, nas grandes capitais, para todos os cantos do Brasil. E evitar, porque isso acaba sendo também um transtorno para o paciente, para a família, evitar o deslocamento, né, do paciente para poder fazer o seu tratamento. O tratamento ele não faz em um dia, ele faz em alguns meses. Então, muitas vezes o paciente ele tem que mudar de cidade, mudar de estado para poder fazer ali, então, o seu tratamento. O que eu vejo como caminho para poder distribuir melhor, né, esses acessos e o tratamento em outras regiões ali do Brasil? Basicamente a educação, a gente poder capacitar mais médicos, especialistas, e que estejam dispostos a atuar nessas regiões mais longínquas, vamos dizer assim, fora aqui do grande centro, da região metropolitana de São Paulo, e enfim, para poder tratar também esses pacientes que estão lá. A gente não tem paciente só em São Paulo, não tem paciente só no Rio Grande do Sul, tem paciente para todos os lados do Brasil, né? Então, eu vejo, sim, a educação como uma forma da gente conseguir distribuir. E, consequentemente, tendo educação, tendo mão de obra, tendo o médico ali, a gente poder fomentar em investimento, né? Para equipamento, para tratamento, para infraestrutura e tudo mais. Então, esse é o grande desafio, mas existe sim a possibilidade. Legal, bacana. Gosto desse olhar otimista também, de pensar em possibilidades, né? Eu acho que outro desafio, uma outra barreira grande, né, e é óbvio que a gente tem que colocar na mesa o fato, né, é o aumento dos custos com a saúde no país, né, que dificulta bastante a popularização do acesso à saúde. Na sua visão, quais são os fatores que estão por trás desse aumento e como que ele impacta na vida das pessoas, nos pacientes com câncer, de fato? Veja, Edu, há 50 anos atrás, uma pessoa com 40 anos já estaria aposentada. A perspectiva de vida era de 60 anos. 60 anos já era uma pessoa velha, né? Hoje, em 2024, 60 anos o cara está no auge, né, da sua capacidade. Auge eu não digo, mas está bem, né? E a gente tem aí uma estimativa de vida muito maior. E na medida que a população vai envelhecendo, ela vai tendo maior necessidade de cuidados com a saúde. Então, é natural que se aumente esses custos com a saúde. Como que a gente pode fazer para acompanhar isso, né, de uma forma equilibrada? Aumentar o orçamento. Né? A gente tem uma limitação orçamentária ali com saúde, eu estou pensando especificamente aí no SUS, né? Tem lá uma limitação. Hoje, pensando na saúde privada, os planos de saúde estão sofrendo, né, com os custos, mas eles acabam repassando isso para as mensalidades dos cotistas ali do seguro de saúde. Alguns contratos, de forma unilateral, eles acabam encerrando, né? Então estão até negando novos clientes, porque eles fazem ali um cálculo de sinistralidade, falam assim, olha, esse cliente aqui para mim não vale a pena, o que é um absurdo, né? A coisa tem que ser olhada como um todo, o orçamento e a gestão tem que ser feito de uma forma global e não individualmente para cada paciente. Então o paciente que é lucrativo, ok, eu aceito ele. Agora o paciente que não é lucrativo, eu não aceito. Então, sem sombra de dúvida, a gente conseguir equilibrar mais esses custos aí pode ser uma forma de equacionar. Agora, sobretudo, a prevenção. Falando de câncer, o diagnóstico precoce. Um paciente que ele é diagnosticado no estadiamento 1, 2, ele muitas vezes 4 vezes menor o custo do seu tratamento quando ele é diagnosticado num estágio mais avançado. Então, trabalhar a prevenção, qualidade de vida, alimentação, hábitos saudáveis, exercício, tudo isso para você precisar o quanto menos do sistema de saúde, então essa é a parte da população, e do lado dos gestores públicos, de alguma forma poder prover mais investimento na área da saúde para poder acessar essas novas tecnologias, né, para quando de fato alguém precisar. Legal. Fabio, deixa eu perguntar uma coisa, eu não sei se isso é comum, se você recebe muito essa pergunta, mas como você trabalha muito com o tema, eu ainda não recebi uma resposta muito definitiva, talvez nem tenha mesmo, tá?
Mas a sensação, né, de um leigo, que não está dentro do assunto câncer, né, no dia a dia, etc., é que é uma epidemia global, né? Parece que só cresce, parece que já, né, em algumas regiões do Brasil, inclusive, saiu até uma notícia esses dias, acho que até do Instituto Einstein, mostrando, né, que alguns municípios do Brasil acho que já dobraram o número de municípios hoje que a principal causa de morte é por câncer. E a gente vê que isso é no mundo também. No mundo está crescendo, às vezes é número 2, está chegando no número 1. As previsões é que seja a doença que mais mate, né, no mundo, em breve. E tem até outra estatística mostrando o crescimento de casos de câncer em pessoas jovens, que é algo inédito, é algo até estranho, até uma queda, né, nos mais velhos. Né, parece que até migrou por uma doença para os mais novos. Você tem consegue dar uma ideia melhor, você que está dentro do assunto muito mais do porquê disso? Quer dizer, isso é algo genético? É algo que está se fazendo mais exames, é só por isso? Ou não? É uma junção dos dois? É a vida, quer dizer, é o estilo de vida das pessoas que mudou muito? Ou o que na sua visão é fato disso aí que eu tô comentando? Bom, uma coisa é fato, na medida que a população envelhece, é natural que tenha um maior número de diagnóstico de câncer, porque o câncer é uma doença celular, a célula envelhece, enfim, pode ter ali as questões ali para a formação de tumor. Mas você citou aqui a questão de aumento também para pessoas jovens, e aí é uma hipótese, pelo menos a minha hipótese. Claro. Muito relacionado ao estilo de vida, o consumo de comida industrializada, né? Isso pode estar relacionado e desencadear aqui. Outra questão também é o acesso ao diagnóstico, né? Então, você veja, antigamente, muitas pessoas morriam por causas desconhecidas. Então, não tinha o diagnóstico, isso não estava atribuído e contabilizado ali para o câncer. Bacana. Acho que o importante, de qualquer jeito, é promover o que você comentou, né? Diagnóstico precoce, super importante, fazer os check-ups, né? Tá em dia aí com a saúde, porque isso salva vidas de fato, né? Isso evita não só custos para o sistema, etc., mas, obviamente, para o paciente, para o indivíduo, uma qualidade de vida melhor, uma chance de sobrevivência maior e tal, que eu acho que é super importante, né? E como que você vê, Fábio, o surgimento de novas terapias contra o câncer nos próximos anos aqui no Brasil? O câncer ele é foco, a oncologia, né, de boa parte agora das indústrias farmacêuticas globais, né, onde boa parte dos investimentos aí de PDD, né, estão focados, estão olhando e tá vindo coisa pra caramba, não tenha dúvida que para cada tipo de câncer, certo, já tem N, né, novas terapias, N novos remédios, etc., mas queria entender, assim, para chegar no Brasil, como tem sido e como que você imagina aí nos próximos anos? Bom, a oferta acompanha a demanda, né? Então, aumentando o número de casos de câncer, consequentemente, existe maior interesse em investimento de novos tratamentos, né? Então, veja, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não precisa nem muito longe, não, as pessoas nem falavam câncer, nem falavam. Falava aquela doença, falava CA, e era, assim, uma sentença de morte você ter um diagnóstico de câncer. E nos últimos 20 anos, a gente teve uma baita evolução aí nas questões, nas tecnologias em saúde. Então, a gente teve aí terapia-alvo, imunoterapia e agora as terapias celulares. Então, quando você acha que chegou no melhor modelo, na melhor tecnologia para fazer um tratamento, vem uma coisa nova, né? Então, eu não me arrisco a dizer que a gente chegou na melhor terapia quando a gente fala de terapia celular. Talvez tenha algo novo ainda para vir, né, que nem se começaram estudos e tudo mais. Mas a gente vem numa evolução aqui de novas terapias, boas terapias, e hoje a gente pode dizer que o câncer tem cura, né? São vários fatores envolvidos para você falar, olha, beleza, o câncer foi curado. Eu posso dizer que minha mãe está curada. Ela faz um acompanhamento, né? Já passou-se aí bastante tempo, né, claro. Exatamente, já passou aí bastante tempo e ela tem vida normal. Perfeito. Então, eu vejo sim um futuro promissor. São muitos players envolvidos
em desenvolvimento de novas tecnologias, o mercado aquecidíssimo, com o aumento aí de novos diagnósticos. Então, eu enxergo isso. E, pensando na questão de Brasil, hoje, num sistema globalizado, não demora muito, não. Quando uma nova tecnologia é apresentada aí a nível mundial, isso já chega aqui no Brasil, não de forma de acesso, mas a informação ela já está aqui, né? E se você colocar aí na média do tempo que a coisa está disponível, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, você pensa aí 3, 4, 5 anos em média, essa tecnologia também já acaba sendo disponível aqui. Claro que não de uma forma maciça, né, para toda a população, mas se alguém quiser e puder, tem o acesso aqui no Brasil, sem sombra de dúvida. Legal, bom ouvir isso, muito bom. E parabéns pelo seu trabalho, viu? É um trabalho nobre, difícil e extremamente importante, tá? E se você pudesse impactar diretamente na adesão ao tratamento de quem mais precisa? Conheça o Medicamento Solidário, uma plataforma de crowdfunding que transforma doações em medicamentos essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem complicações, sem burocracia, apenas saúde e cuidado para quem realmente precisa. Cada contribuição é um passo para garantir que todos tenham acesso ao tratamento necessário. Junte-se a essa causa e faça a diferença. Medicamento Solidário, porque sua ajuda pode ser a diferença entre a doença e a cura. E Fábio, a gente vai mudar um pouco agora as marchas. A gente costuma fazer um finalzinho aqui do nosso podcast para conhecer você melhor como pessoa, né? Não só o Fábio profissional aqui também, tá bom? Legal. Vamos lá, então. A gente começa sempre falando um pouco de livros, né? Tirando um pouco o livro técnico da mesa, né? Tem algum livro interessante, não sei se você costuma ler, se você gosta de ler, mas que você leu e acabou mudando a maneira que você pensa sobre um assunto, mudou um pouco do seu mindset? Eu gosto muito de ler e eu acabei de ler um livro que se chama Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Eu sou um aficionado por produtividade, sabe? Eu quero cada vez fazer mais coisas em menos tempo e poder colocar mais coisas ali na agenda. Esse foi um livro sensacional. E antes desse, e teve um outro livro que foi A Única Coisa, que mudou bastante também o meu mindset, né? De você, todos os dias, fazer parte daquilo que você vê como mais importante. Então você precisa ir construindo aquilo que é mais importante e não perder o foco daquilo que é o seu grande sonho. Um pouquinho por dia. Legal, muito legal. E séries? Você costuma assistir séries? Tem alguma para indicar? Eu tenho uma para indicar, mas é velha pra caramba. Eu tenho 3 filhos, Edu. Igual a mim. Então, assim, série é uma coisa assim que eu perdi meu lugar no sofá e na televisão também. Quando eu boto a molecada ali para dormir, eu já tô acabado também. Eu prefiro ler do que assistir série. Mas quando a molecada não tinha nascido ainda, eu assisti uma série que se chama, famosíssima, chama Breaking Bad. E é de um cara que teve diagnóstico de câncer, de pulmão e tudo mais. Eu adoro histórias policiais, né, toda aquela trama e tudo mais. E também estava relacionada com a questão do câncer. Achei interessante a forma como ele se salvou, né, e conseguiu dinheiro para poder, não de forma lícita, né, mas conseguiu dinheiro para poder salvar a vida dele e a família dele. Nossa, a série é espetacular. Quem não assistiu, eu acho que é uma dica excepcional mesmo. E, Fábio, tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Cara, acho que a terapia-alvo. Acho que a terapia-alvo chegou assim de uma forma muito quebrando assim algumas barreiras, né, do tratamento sistêmico, da quimioterapia, enfim, e trazendo maior possibilidade de cura para o paciente e principalmente qualidade de vida, né? Controle ali da doença, sem com que o paciente fique totalmente debilitado, que é o que acontece quando ele faz uma quimioterapia mais agressiva. Legal. Qual que é o maior desafio da saúde no Brasil, na sua visão? Acesso. E para isso a gestão talvez seja o que esteja mais na mão para poder proporcionar o acesso a toda a população. E, Fábio, qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Bem pretensioso, tá? A cura para o câncer. Deus te ouça. Maravilha. Fábio, se alguém quiser saber mais sobre a Abrale, aonde que procura? Pode seguir a gente ali nas redes sociais, @AbraleOficial no Instagram, no Facebook,
enfim, todas as redes sociais. Tem o nosso site, abrale.org.br. A nossa sede fica em Pinheiros, mas a gente tem um trabalho a nível nacional. Temos 12 representantes que trabalham nas cidades onde tem os principais CACONs e UNACONs, os hospitais de tratamento especializado em oncologia, e eles trabalham diretamente no hospital. Então tem a Abrale aí por todo o Brasil, mas o mais fácil aí é o digital, né? Então pode achar a gente lá nas redes sociais e no nosso site. E o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que também tem o seu site, né? Movimento TJCC, tem as redes sociais também, é só procurar lá e seguir para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Conversei com Fábio Fedossi, diretor executivo da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Fábio, eu agradeço pela excelente conversa, parabéns aí de novo pelo trabalho mais do que nobre que você executa aí todos os dias com muita paixão e muito propósito. Obrigado, Edu, mais uma vez aí pelo convite, foi uma honra, gostei muito aí do papo contigo aí, valeu. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando via Spotify, Apple, YouTube Music ou Amazon Music. E se você gostou, não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Te aguardo no próximo episódio para oxigenarmos mais ideias para a saúde. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.